Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Estou aqui novamente com Ed Cobori. Tudo bom, Ed? Tudo bem. E aí, como é que o senhor tá? Como é que os ouvintes estão? Prontos aí para mais uma semana de podcast? Legal, eu estou bem. Vamos lá, recados iniciais, cursos no meu site, josecobori.com.br. Estamos abrindo uma nova turma de imersão, vai ser em alguma cidade do Nordeste, daqui uns dias a organização do evento vai divulgar, tá ok? Na nossa imersão presencial em fusões e aquisições e valuation, tá joia? Fiquem de olho aí nas redes sociais e no meu site. E no meu site tem lá cursos de economia, finanças e investimentos. É só dar uma olhadinha lá, tá joia? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Textos com uma leitura nesse tempo equivalente. E se identificando e falando de onde você fala. Tá joia? Então vamos lá. Sem mais delongas. A primeira pergunta. Nesse episódio veio bastante perguntas em texto. Então temos aqui hoje só em texto. Bom dia, José Cobori. Meu nome é João Paulo e eu falo de Brasília. Você tem memórias da crise da dívida? Gosto muito daqueles mini resumos que você por vezes faz de alguns momentos históricos. Poderia falar sobre a crise da dívida? Bem, vamos lá. João Paulo, aqui de Brasília. João Paulo, deixa eu tentar me localizar, porque crise de dívida sempre tem em vários países, né, em vários locais. Eu imagino que você esteja falando da crise da dívida da zona do euro, né, que ficou mais conhecida aí como a crise da dívida europeia. Como ela é a mais famosa, eu creio que você deve estar se referindo a ela. Então vamos lá um pouquinho de história, então. Porque até na época o presidente do Brasil era o Fernando Henrique, ele foi até consultado ali, ele ficou como uma espécie de consultor, né, durante a crise ali. Obviamente, estou exagerando, ele foi consultado para ele dizer a experiência do Brasil, porque se pareceu muito e você vai entender por que teve essa crise da dívida, né? A crise da dívida da zona do euro. Vários países ali entraram em dificuldades, né, para pagar sua dívida. Então tinha lá, acho que na época, Irlanda, Grécia, Portugal, Itália, todos esses países tiveram, e o país que deu realmente o calote foi a Grécia. Isso foi depois da crise subprime, né, foi a crise logo em seguida, tá? Que foi em 2008, 2009. Então foi ali nos anos seguintes que deu a crise da dívida da zona do euro. Então por que teve essa crise da dívida e por que isso, nós fomos aqui, né, o Brasil foi consultado. Então vamos explicar lá primeiro como é que surgiu o Plano Real e por que um pouquinho antes até, né, nos programas do governo Fernando Henrique, a gente teve ali a eliminação do poder dos estados e municípios emitirem dívida. Tá? Então, até por isso, hoje você sempre vê em discussão vários estados aí, né, em discussão com a União, porque eles têm uma dívida com a União e ele vem dessa época. Né? Então, você imagina, naquela época, todos os estados poderiam emitir dívida. E aí eles emitiam dívida e tinham que pagar, né? Como você emite dívida hoje, o Tesouro emite, e a gente compra isso aí muitas vezes, para quem não está comprando Tesouro Direto, está comprando via fundo, né? Quando você investe no fundo de renda fixa, ou você investe no fundo DI, os papéis que estão ali, né, dando lastro para esse fundo, são títulos da dívida pública, né? As nossas LTNs, LFTs, NTNBs, então NTNFs, né, que são as prefixadas. Então, de alguma forma, o mercado como um todo compra a dívida do governo, né, a dívida do Estado, porque ele tem alta liquidez e é livre de risco de crédito. Né? Como eu expliquei já várias vezes aqui, livre de risco de crédito, porque é o Estado que emite dinheiro também. Então, se a mesma pessoa emite a dívida e pode imprimir dinheiro, ela, em teoria, não tem o porquê dar cana em ninguém. Tá joia? Só que naquela época os Estados podiam emitir dívida também. Então, eles emitiam dívida para captar lá, fazer, né, os políticos lá, os governadores fazerem as obras lá na sua região, né? E não tinha quem comprava esses títulos. A princípio tinha, os investidores tinham a opção de comprar, mas óbvio, todo mundo dava muito mais preferência, porque tinha um menor risco um título da dívida da União e não dos estados. E os políticos, os governadores na época, como não tinha, né, muita liquidez para isso, que eles faziam? Eles botavam nos bancos estaduais. Né? Então os bancos estaduais compravam a dívida do governo e tentavam depois vender, colocar em algum fundo e vender como investimento, criar algum papel, fazer algum tipo de securitização e colocar essas dívidas no mercado. Né? Só que é bem, digamos assim, é bem racional a gente imaginar que isso não dá certo durante muito tempo. Né? Então,
Esses estados iam fazendo isso, os bancos estaduais começaram a ficar inchados com esses títulos da dívida dos estados, não conseguia colocar isso no mercado e aquilo ia ficando no balanço dos bancos, um balanço um pouco mais podre, né? Então, naquela época existiu um programa, tá, do governo federal que era para sanear o sistema bancário brasileiro, né? Naquela época tinha muitos bancos e todo estado tinha um banco estadual, né? Então, Rio de Janeiro tinha o Banerj, São Paulo tinha o Banespa, todos os estados tinham, né, os seus. Aqui até hoje ainda é assim, né? Não fez parte do programa. Aqui em Brasília é o BRB, o Banco de Brasília. E lá no Rio Grande do Sul, o Banrisul, né? Então, alguns bancos foram mantidos, mas a sua grande maioria aí, né, dos estados brasileiros foram liquidados pela União, tá? Senão ia gerar uma crise bancária, né? Então, o que a União fez? Foi lá e liquidou, né, todos esses bancos estaduais e comprou essa dívida dos estados, né? Então, liquidou comprando toda a dívida do estado e o estado passou a dever à União, né? E não mais aqueles papéis que estavam no mercado, porque não tinha liquidez, estavam no balanço desses bancos. Então, o que o governo federal foi lá, fez? Liquidou esses bancos, comprou toda essa dívida do Estado e o acordo que ele fez com os estados é o seguinte: eu faço isso, mas vocês passam, né, a ser proibidos de emitir dívida. Então, obviamente, isso é tudo um acordo político, né? A bancada no Congresso desses estados teve que ser negociado e os governadores acabaram topando e isso, com suas bancadas, foi lá, aprovou no Congresso Nacional que a partir daquele momento, né, os estados passariam a ser proibidos de emitir dívida e passariam a dever, né, à União pela dívida que a União foi lá e quitou deles. Tá, okay? Então foi esse o cenário que aconteceu e foi isso que é até hoje. Os estados não podem, então eles até emitem, né, alguns tipos de precatório, alguma coisa assim para pagar a dívida que eles perdem na justiça, tá? Mas não é igual os títulos do Tesouro Nacional que emite e coloca no mercado a qualquer momento, né, que a União faz, tá? Então foi esse o cenário que aconteceu no Brasil. Saneou-se o sistema bancário, saneou-se a dívida dos estados, ou seja, essa dívida não estava mais no mercado, não devia ao cidadão, ao investidor comum, passou a dever agora à União, tá? E foi isso que aconteceu e depois foi saneado todo o sistema. Por que eu contei essa história? Porque para você entender a crise da zona do euro, você precisa entender essa história, porque que o Fernando Henrique foi depois consultado para isso, tá? O que é a União Europeia, né? A União Europeia são vários estados ali, várias nações que se uniram numa comunidade comum na zona do euro, né? E eles passaram a ter uma moeda única. Então, quem emite o euro é o Banco Central Europeu, que tem esse poder, e os países não emitem mais moeda, ou seja, não tem mais moeda na Alemanha, não tem mais moeda na Itália, não tem mais moeda deles, não existe mais. Passava a existir só o euro, todo mundo adotou o euro. E os países abriram mão, né, do poder de emitir moeda para formar esse bloco, tá? Só que teve um pequeno problema. Eles têm uma união monetária, mas não têm uma união fiscal, né? Eles deixaram de ter o poder de emitir moeda, mas continuaram com o poder de emitir dívida. Então, dentro daquele nosso conceito do ativo livre de risco, a dívida desses países não é livre de risco porque ele tem o poder de emitir dívida, mas não tem o poder de emitir moeda, né? Quem emite moeda é o Banco Central Europeu. Então, teve um problema óbvio aí, né? Todos os países, foi indo quando chegou a crise financeira lá na zona do euro, esses países que vinham emitindo dívida começou a ter dificuldade para pagar sua dívida. Como eles não tinham como emitir moeda, em algum momento eles iam ter que dar o calote, né? Ia ter que declarar ali que eles não pagariam essa dívida, né? Então teve um problema na Irlanda, começou a ficar grave, depois veio os outros países, Portugal, Itália também começou a ficar, mas a Grécia ficou numa situação muito, muito crítica, né? E aí a própria União Europeia ficou na chamada popular sinuca de bico, né? Que falou: se eu deixo a Grécia quebrar, o que vai acontecer? Os investidores vão entrar em pânico e todos os países que têm dívida muito elevada vai acabar quebrando. Em algum momento, né, comunidade, Banco Central, eu vou ter que resgatar essas nações, porque senão coloco em risco o quê? A própria comunidade europeia, né, a própria zona do euro. Tá? Ela vai deixar em algum momento de ter algum tipo de credibilidade. Então aí, os maiores detentores de dívida da Grécia eram o Banco Central, o Banco Alemão, os bancos alemães, né? Esses países emitiam dívida, assim como no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, e eles colocavam essa dívida no mercado e essas dívidas estavam lastreando vários investimentos desses bancos, tá? E aí, nesse momento, os credores, obviamente, ficam preocupados: vou levar o cano, é um país que vai me dar o cano, e aí esses papéis começam a desvalorizar e gera todo aquele
aquele efeito dominó no mercado financeiro, né? Você começa a colocar todas as dívidas de todos os países, começa a aumentar o seu nível de risco, né? O seu rating ali de crédito, e aí você começa a ter um problema sério no mercado ali, no mercado comum europeu, tá? E aí o Banco Central Europeu vinha negociando com a Grécia e com os credores, né? Como que ele fazia, porque ele não ia emitir dinheiro, porque tinha o outro lado. O Banco Central Europeu podia emitir moeda e dar para o país, né? Só que também, em algum momento, ele ia ficar meio... perder o controle e ficar meio sem credibilidade. Se ele fizesse isso para a Grécia, ele ia ter que fazer para todo mundo. E aí ia ter que imprimir muito dinheiro para resgatar esses países. E tinha lá o lado do moral hazard, né? Ou seja, o país fez besteira e ele vai ter que arcar com o que ele fez, né? Eu não posso sair resgatando todo mundo. Então foi isso que aconteceu. O Banco Central Europeu e outros países, né? A representação política de outros países intermediários na negociação. E acabou que a Grécia negociou que ia pagar só a metade. Então, ou seja, deu cano na metade, né? E os credores tiveram que aceitar, né? Eu falo, é isso ou nada, né? Ou os caras quebram, daqui a pouco quebra os outros países, vocês têm, né? Vocês compraram dívida de todos os países da União Europeia, vai gerar uma crise no sistema financeiro e todas as dívidas vão perder o valor e os bancos, os credores vão perder muito mais, né? Então é melhor a gente negociar, acertar esse negócio aqui com a Grécia, topar aqui, né? Dar 50% de desconto para eles, alongar, né? O prazo para ele pagar essa dívida. E aí, feito todo esse acordo, o Banco Central Europeu pode até emitir moeda, né, para ajudar esse país. Foi o que foi feito, tá? Gerou uma grande convulsão lá na Grécia, protestos, né, porque vem logo, né, a receitinha de fora, né, do próprio Banco Central Europeu. Ó, eu faço isso, te ajudo desde que você faça isso, ou seja, uma série de reformas estruturais no país. Isso gerou uma certa convulsão social, toda uma confusão, mas acabou que deu certo lá. Estancou esse problema, né? E depois Portugal e Itália acabou renegociando sua dívida também, a Irlanda, então eles deram uma amenizada nisso, teve um custo muito alto, mas deram uma amenizada. Então, por que eu fiz esse paralelo e contei a história do Brasil primeiro, né? Porque consultaram o Fernando Henrique? Porque, exatamente, se você tirar as fronteiras de nações, foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Imagina se o Brasil tivesse feito esse acordo, né, com os estados e eles pudessem continuar emitindo dívida. Né? Eles iam emitir dívida, mas ia continuar sem o poder de emitir moeda. Em algum momento ia dar esse problema. O que aconteceu na União Europeia, imagina que o bloco europeu fosse um país, né? E esses países, essas nações que compõem o bloco europeu fossem os estados. Né? Foi exatamente a mesma coisa. Só que a União Europeia tem o poder de emitir moeda, mas os países não têm. Então foi esse o problema. Né? Você teria que ter tido uma união fiscal também, que foi o que teve no Brasil. Né? A gente tem... A própria moeda do país sempre foi uma unidade monetária, né? De todos os estados da federação utilizam sempre a mesma moeda. E o que fez, né, nesse programa do governo foi tirar o poder dos estados de emitir dívida. Então, se na comunidade europeia os estados não tivessem poder de emitir dívida, talvez não teria tido esse problema. Só que é uma coisa muito mais complicada. Né? Nações têm soberania e eles não iam... ia ser muito difícil, e continua sendo muito difícil, você tirar a soberania de um país de emitir dívida. Né? Se ele não emite já não emite a moeda, não emite dívida, ele deixa de ser uma nação, né? Perde toda a sua soberania, vai ser subordinado aí à comunidade europeia, ao parlamento europeu, a tudo. Né? Eles têm meio complexo ali, é um pouquinho, digamos ali, uma mescla, está no meio do caminho. Né? Eles têm um parlamento europeu, mas os países têm os seus parlamentos também. Né? Eles têm a união monetária, os países não têm o poder de emitir moeda. Né? Eles não têm uma união fiscal, todos os países continuam tendo poder de emitir dívida. Então é um arranjado ali de acordos que eles tentam manter a comunidade europeia em pé e a sua própria moeda. Tá joia? Vamos lá. Ed, algum comentário ou coisa a acrescentar? Eu fiquei aqui como ouvinte, né? Mas o senhor comentando, eu me lembrei, o professor sempre assistiu muito jornal, né? E aí eu lembro que nessa época sempre aparecia lá o pessoal da Grécia doido, né? Querendo resgatar o dinheiro no banco, né? A famosa corrida bancária ali, todo mundo com medo de acontecer alguma coisa, então tá todo mundo querendo tirar o dinheiro do banco e guardar, né? Para caso acontecesse alguma coisa, a pessoa tivesse dinheiro para fazer ali as suas necessidades. E aí eu lembro até que a Grécia, ela restringiu, né, o valor que poderia sacar diariamente. E aí você via ali o pessoal filmando, né, um monte de gente nos caixas eletrônicos tentando sacar, e tinha gente que ia todo dia sacar essa quantidade máxima permitida, achando que ia acontecer alguma coisa pior, ela precisava estar com o dinheiro que ela tinha no banco.
Então, justamente porque nesses momentos de pânico todo mundo vai tirar o dinheiro lá e não existe, né, aquele dinheiro para todo mundo, visto que o banco fica multiplicando ali, faz empréstimos, o prazo não é o mesmo, né, se todo mundo precisar resgatar o dinheiro que tem lá em saldo na conta. Então, foi uma forma também ali, né, de evitar com que tivesse um colapso ainda maior, com todo mundo aí sacando o dinheiro ao mesmo tempo. Legal, Ed. Vamos aqui então à próxima pergunta. Prezado professor Cobori, meu nome é Daniel Matos e escrevo de São Paulo, capital. Influenciador digital pode ser responsabilizado pelas publicações e análises que apresenta? Parece-me que hoje em dia as medidas sociais são utilizadas para mover o mercado numa direção nem sempre correta. Uma vez que esses canais são seguidos por leilões de seguidores muito ambiciosos, o que é legítimo, mas sem informação adequada para entender o processo valuation das empresas e no final do dia acabam comprando ações caras em relação ao valor intrínseco. Exemplo, temos um canal BR que anunciou ter comprado 25 mil em ações da B3 pelo preço de R$15. Quem não domina o assunto acaba entendendo que aquele especialista fez uma boa compra e num processo de mímica compra as ações também. Como regulamentar o mercado e evitar esse fenômeno? Obrigado por sempre compartilhar a sua sabedoria. Abraço! Ed, vamos lá, você responde aqui o nosso amigo Daniel Matos, de São Paulo, capital. Vamos lá, Daniel. Isso é sim uma pauta da CVM, inclusive ela já emitiu até alguns ofícios sobre essa temática, porque justamente é até difícil de avaliar, né, até que ponto o influencer está emitindo somente uma opinião ali sobre aquele investimento, ou ele está tendo segundas intenções ali porque ele comprou aquela ação e está querendo com que os seguidores dele comprem, né, para que o papel aumente de valor. Inclusive nessa questão que você comentou, né, tem muita influência que ele tem até mais força do que o próprio analista de mercado. O analista ali, ele vai ter 1.000 pessoas assinando o relatório dele, 10 mil, 100 mil pessoas, e a gente vê, né, que tem vários influencers com uma capacidade muito maior aí de seguidores do que esses analistas. É lógico que existem proporções diferentes, né? Talvez o seguidor ali que assina o analista são grandes fundos, são instituições, são bancos, e aí acaba tendo um poder de mercado um pouco maior quando ele emite qualquer tipo de recomendação, mas isso não isenta, né, a força que os influencers têm de alguma maneira movimentar o mercado, e a gente até vê cases aí, não só aqui no Brasil como lá fora, né, como investidores, pessoas físicas conseguem se unir e mexer, né, com o preço das ações. Então a CVM ela já entrou nisso, inclusive ela tem um ofício que ela comenta que o influencer só comentar lá, isso não é uma recomendação de investimento, isso não é o suficiente para tirar o dele da reta, né, digamos assim. Então, se identificar que de fato foi algum tipo de conduta que ele não é certificado, né, ele não é habilitado a fazer esse tipo de comentário, a CVM pode sim fazer algum tipo de autuação. Inclusive já aconteceu, tem 2 cases aí de canais de day traders que a CVM proibiu eles de continuar atuando. Um tinha certificação, só que aí acabava que ele não seguia as outras regras, né? Ou seja, ele tinha a certificação que podia recomendar, mas ele não seguia toda a conduta ali do analista que ele precisa ter para poder fazer esse tipo de trabalho. E o outro não tinha a certificação, e a CVM justamente penalizou ele porque ele não podia estar fazendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, justamente porque ele não era habilitado, né, para fazer esse tipo de comentário. Então hoje, para você fazer qualquer tipo de recomendação, você precisa ter o CNPI, que é o certificado aí da APMEC, inclusive foi os últimos aí que eu tirei recentemente. E aí você precisa fazer uma série de coisas para você poder recomendar. Então você precisa com que esse relatório seja publicado, ele precisa ser encaminhado para a CVM, você não pode fazer nenhum tipo de movimentação dentro de 30 dias anteriores a essa publicação, nem 5 dias após. Então vamos supor que hoje eu vou recomendar a compra de Petrobras. Se eu tiver Petrobras no meu portfólio, eu não vou ter que ficar 5 dias após essa minha divulgação sem poder comprar ou vender as ações que eu tenho, e eu não posso ter feito nenhum tipo de movimentação 30 dias atrás também. Ou seja, existem diversas exigências que a CVM ela faz, não que só isso seja o suficiente para qualquer tipo de manipulação de mercado, mas uma forma dela ter um controle ali e tentar evitar, né, esse tipo de informação privilegiada ou manipulação de mercado. Só que isso é um desafio muito grande, Daniel, até porque
Tinha uma época que eu estava fazendo um mapeamento até para mostrar para o professor a quantidade de canais de YouTube que existia aqui no Brasil, né? E eu mapeei mais de 800 canais só dentro do YouTube. Eu chuto aí que existem mais de 1000, com certeza. Então imagina a CVM, né? Ela já tem todas as outras atividades para ela cuidar do mercado financeiro. E imagina ela ter que ter lá uma célula, um braço só para cuidar de mídias sociais. Só no YouTube ela tem esse universo gigantesco. Fora todas as outras redes sociais que também são relevantes, né? O Instagram, o Twitter, o próprio TikTok agora pode começar a ter algum tipo de força também. Mas com certeza isso está no radar da CVM, inclusive eu chutaria aí que com certeza já devem ter diversos processos abertos, ela investigando se existiu algum tipo de conduta ali que não foi correta por algum tipo de influencer, e com certeza isso vai ter consequências e provavelmente aí a gente pode ver isso no noticiário. Inclusive os influencers têm que ficar atentos em relação a isso, justamente porque, como a gente gosta de falar, né, não é várzea, existem regras, regulações, resoluções, instruções que elas precisam ser tomadas, não é simplesmente hoje, né, você abrir um canal no YouTube e fazer as coisas como você quer, porque a partir do momento que você entra nesse mercado, existem algumas normas e condutas que a gente precisa seguir. Legal, Ed. E realmente é muito difícil, né? Por isso essa sempre foi uma preocupação aqui, né? A minha preocupação aqui no canal sempre foi não dar nenhum tipo de recomendação e dica. Eu acho que a função aqui, até eu comecei de forma, digamos, não profissional, e eu acho que ainda de forma não profissional é muito mais uma distribuição aqui de conhecimento, aquilo que eu tenho, obviamente. Mas desde o início eu falei, não, meu canal é só para eu falar sobre os fundamentos, né? Sobre as teorias, os conceitos. Obviamente utilizando um pouquinho da minha experiência de mercado, mas eu nunca dou dicas e recomendações. Para quem me acompanha há mais tempo sabe disso. E outra coisa que eu não faço, muita gente pede, é o que esses canais fazem. Se você mostra a sua carteira ou fala que está comprando algum tipo de ação, você está dando uma recomendação, né? E que acho que é justamente a pergunta do Daniel, né? O cara compra e fala no canal dele que comprou. Se ele tem lá o número de seguidores lá que acreditam nele e são fiéis, vão acabar fazendo a mesma operação. Então você acabou dando uma dica também, dando uma recomendação, né? Então aqui no meu canal vocês nunca vão ver eu mostrando minha carteira, falando que ação que eu estou comprando, e muito menos, né, dando recomendação do que vocês deveriam fazer ou dica do que vocês deveriam comprar. Eu acho que a minha missão aqui é justamente responder as perguntas, as dúvidas, né, falar dos conceitos, eu e o Ed aqui no podcast e nos vídeos do canal de quarta-feira, para que com esse conhecimento, né, você tendo o conhecimento dos fundamentos, dos conceitos da teoria, você tome a sua própria decisão. Acho que essa é a nossa missão aqui, né? Mas é muito difícil a CVM conseguir controlar isso. Como disse o Ed, tem mais de 1000 canais. Ela pode até achar, identificar e até ela tirar esse canal, digamos, puni-lo ou tirá-lo do ar, que não vai adiantar muita coisa. Se o cara quiser, ele entra e faz em outra rede social ou cria um outro canal e faz. Mas até que isso aconteça, ele já deve ter prejudicado muita gente, né, com as suas recomendações e dicas. Então, na realidade, eu acho que é o dever de cada um de nós, né, que utiliza essas tecnologias hoje modernas, né, das mídias sociais instantâneas, tem um pouquinho mais de responsabilidade e saber filtrar, né, saber filtrar as informações que você busca. Agora, por que o pessoal dá dica e recomendação? Porque é isso que dá audiência, né? Por isso, às vezes, o pessoal fala, seu canal devia ser muito maior. Se de repente eu desse dica e recomendação e ficasse falando um monte de besteira aqui, meu canal seria maior, mas eu não entrei para ter um canal gigante. Tem canais gigantes aí, tá? Diria até o maior canal de finanças que tem no Brasil, né? Tem um amigo em comum com esse canal aí, e alguns vídeos, principalmente dessa área de fusões e aquisições, valuation. Eu vi uma vez ele colocando lá ao vivo, fazendo... Ao vivo não. Gravou um vídeo fazendo um valuation e estava tudo errado, né? Tava, em vez de descontar a dívida, estava somando, né? Assim, umas coisas meio básicas. Aí você vê que era um roteiro, alguém gravou, falou, faz isso aí, ele fez e não sabia o que estava fazendo, então ele só seguiu o roteiro, né? E aí eu até mandei um recado, né? Vi esse amigo e falou, pede para ele tirar o vídeo do ar, porque esse valor que ele fez está tudo errado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque hoje o canal do YouTube, o cara senta, alguém escreve um roteiro e ele fala. Não quer dizer que ele sabe ou está falando aquilo com propriedade, tá ok? Então, para vocês que seguem o nosso canal e seguem outros canais também, é só tomar esse tipo de cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que esses canais gigantes, os caras são simplesmente os gênios, né, das finanças, e não. Isso é muito mais uma estratégia de marketing digital, né, para conseguir seguidores e depois vender os seus produtos, tá ok? Então, é essa a recomendação. Vamos lá, Ed, a próxima. Olá, professor Cláudio, aqui de São Paulo.
por que se diz que é possível melhorar o valor da empresa pela composição de capital da mesma? Muito obrigado por tanto conteúdo relevante que o senhor disponibiliza para todos de forma tão democrática. Então vamos lá, Cláudio de São Paulo. Cláudio, você diz aqui porque é possível melhorar o valor da empresa pela sua composição de capital. Isso aí, em teoria, é as teorias da estrutura de capital, né? Então, por que que você... Tem bastante vídeo aqui no canal e nos podcasts que a gente fala sobre isso, tá, Cláudio? Mas só explicar por que que as pessoas falam, dá para melhorar o valor daquela empresa pela composição de capital da mesma. Porque toda empresa tem capital próprio e capital de terceiros, né? Capital de terceiros é tudo que está lá no passivo, né? O Ed já falou bastante desse assunto aqui também. E o capital próprio é o que está no patrimônio líquido, o seu capital do acionista, né? Então, você, na estrutura de capital da empresa, você tem lá o capital próprio, que é do acionista. Eventualmente, a empresa se financia com credores, né? Com capital de terceiros. E aí, ele tem dois tipos de capital na empresa. E aí, o custo de capital da empresa será o custo médio ponderado dessas duas fontes de capital. Então, em teoria, o capital de terceiros é mais barato do que o capital próprio, né? Por alguns motivos. Risco, instabilidade no fluxo de caixa, benefício fiscal. Tem vários motivos para o capital de terceiros, em teoria, ser mais barato. Na prática, ele fica mais caro para a maioria das empresas, é isso que quebra as empresas, né? Ela acaba se alavancando e essa dívida vai ficando cada vez mais cara, porque ele não consegue gerar caixa, né, para pagar o fluxo da dívida, e essa dívida cada vez vai ficando mais cara para ele refinanciar, renovar a dívida, rolar a dívida, e é isso que acaba quebrando as empresas, tá? Mas em teoria o capital terceiros é mais barato que o capital próprio, lógico. Se ele é mais barato e você injetar ele na estrutura de capital da empresa, o custo médio ponderado de capital vai cair, né? Então, se tem o custo próprio do capital próprio de 20 e o custo de capital terceiro de 10, quando você combina esses dois capitais e faz um cálculo aí do custo médio ponderado, vai ser alguma coisa abaixo de 20. Então, sempre que você injeta capital terceiro, você está reduzindo o custo médio ponderado de capital, tá? E aí, qual a lógica, né, de você melhorar o valor da empresa pela estrutura de capital? Justamente essa, né? Como você vai precificar uma empresa, qual que é o valor de um ativo, de qualquer ativo? É a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, essa empresa vai gerar tanto de caixa no futuro. Só como eu sei o valor dela hoje, eu trago tudo a valor presente pelo custo de capital dela, né? Se o custo de capital dela, nesse nosso exemplo, era 20, e aí ele injetou capital terceiros e o custo de capital caiu para 17, então agora o mesmo valor da empresa, trazido a valor presente por 17%, o valor vai aumentar, já que o custo de capital está no denominador, né? Toda vez que o denominador diminui, o valor da empresa aumenta. Tá ok? Essa é a lógica, né, de melhorar o valor da empresa pela sua composição de capital. Tá ok? Ed, quer acrescentar alguma coisa aí às nossas teorias do valuation? Não, só complementar, né? Porque como tudo na vida existem confrontos, né, das teorias, e talvez como você está tentando se aprofundar um pouco sobre essa questão de estrutura de capital, dá uma olhada também na teoria de Modigliani e Miller, que ele justamente fala o contrário, né? Que a estrutura ótima de capital, ela não existe, digamos assim, que você aumentar a dívida, não necessariamente você vai aumentar o valor da firma. Então, a gente também tem que se atentar um pouco a essas questões de finanças corporativas, né? Porque você vai ver uma teoria e tem outra pessoa, né, outro estudioso que vai falar totalmente o oposto, né? Então é sempre bom a gente entender os dois lados e ponderar e ver, né, qual que faz mais sentido ali para aquele momento ou para aquela análise que a gente está tentando fazer. Legal, Ed. Vamos aqui à última pergunta, então. Aqui é Paulo de Florianópolis. Agradeço o professor e o Ed pela dedicação que nos brinda com muito conhecimento. Essa eu queria que o Ed respondesse porque me parece que ele tem várias certificações. Na sua opinião, para quem quer entrar no mercado financeiro e aprender o máximo possível, quais seriam as melhores e mais urgentes certificações? Um abraço e muito obrigado. Bom, Ed, ele já direcionou essa aqui para você, então vai que é sua. Vamos lá, acho que várias é um pouco demais, né? Atualmente hoje eu tenho a UCEA, que é o especialista de investimentos da Ambima, e tirei recentemente o do CNPI, que é o Certificado Nacional dos Profissionais de Investimentos da APMEC. Mas eu já estudei para diversos outros, eu tento entender, né, como que funcionam essas certificações financeiras, e acho que talvez essa visão que eu passo aqui para vocês facilite na hora da escolha para vocês. Inclusive eu vejo alguns amigos, né, que eles às vezes acabam estudando porque viu alguém ali que tirou, e aí eu falo, tá, mas por que você vai tirar esse? Você sabe se essa certificação que você está tirando vai validar para o que você está querendo? Então, acho que antes de você começar a estudar para qual certificação você quer, é justamente voltar um pouco atrás e ver o que você gosta de fazer, né?
você tem mais facilidade ali com contato com o cliente, você é aquela pessoa um pouco mais analítica, gosta de ficar mexendo em planilha, você é aquela pessoa que gosta de ver um pouco mais do todo, de gestão, quer, né, não só ver investimento, mas quer entender como está o cenário internacional, nacional, economia, ou você é aquela pessoa um pouco que gosta mais de consultoria, né? Você quer estar ali nas empresas, você quer fazer ali para investidores, alocação de recursos. Então a primeira coisa que você tem que decidir é justamente o que você gosta de fazer. E a partir disso você vai ver qual certificação exige para você tomar aquela posição que você quer. Então se você gosta mais de cliente, provavelmente você vai ter que tirar o CFP, você vai ter que tirar o de agente autônomo ou as próprias certificações bancárias, né? CPA 10, 20 e o CER. Se você gosta mais de gestão, você vai olhar ali o CGA, que é o de gestor da Ambima. Se você gosta mais de análise, você vai tirar o do CNPI. Então, ou seja, primeiro você vai ver, porque se você quer fazer análise e você tirar o do agente autônomo, não vai servir de nada, né? Inclusive, dependendo de qual você tirar, você não pode atuar em determinada outra linha, né? De raciocínio. Então, por exemplo, o que eu tirei agora do CNPI, ele me impede de trabalhar como agente autônomo. Você não pode ter as duas coisas, né? Ou você vai ser analista de mercado, ou você vai ser agente autônomo. Você não pode exercer aí as duas funções. Então é sempre bom aí a gente ter essa questão. E sempre olhar também a questão de pré-requisitos, né? Como a gente está entrando aí, eu também me incluo nisso. Dentro do mercado, alguns certificados ali vai exigir tempo de experiência, alguns vão exigir outros certificados, e alguns vão exigir graduação. Então, ou seja, se você tiver aí, você até pode fazer o exame ser aprovado, mas você só vai poder exercer, né, a função daquele certificado a partir do momento que você tiver aí os diplomas em mão. E aí você também vai ter que desembolsar um pouco aí de dinheiro. A média do mercado aí dessas certificações é entre R$500 a R$2.000. E lembrando que se você reprovar o exame, você tem que pagar de novo, né? Não é você pagou e você tem quantas tentativas você quiser. Se você for lá fazer e não for aprovado, você tem que pagar de novo essa taxa de inscrição. E aí a maioria desses exames, tentar entrar um pouco mais específico aqui, né? Eles são computadorizados, geralmente você tem que ir ali presencial na FGV ou outros lugares, né, autorizados. As provas são de alternativas, então isso facilita um pouco, né, que você não precisa ficar escrevendo. Às vezes algum conteúdo ali que você não estudou tão bem, só vendo as alternativas talvez você já consiga acertar. Algumas vão ter cálculos, outras não. E aí depois que você for aprovado, né, existem outras coisas que você precisa seguir, né? Acho que a parte mais fácil é o exame, depois você precisa ficar pagando taxa de fiscalização, você tem que pagar anuidade, alguns vão te exigir que você siga, né, o código de conduta, inclusive foi o que eu comentei, né, na pergunta passada lá, ou que eu respondi, né, na pergunta passada lá da questão do analista. Então existem diversas exigências que você precisa cumprir, e aí essas certificações elas não são para o resto da vida, né? Você tem que renovar ali, às vezes você tem que fazer um novo exame, ou você tem que comprovar que você teve um estudo contínuo a partir daquele momento que você tirou a certificação. Então, de vez em quando, né, a maioria é de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, você precisa comprovar de que você ainda tem aquele conhecimento de quando você fez o exame. Então, é uma forma também de validar, né, de que o profissional está continuando se capacitando e não simplesmente estudou lá para a prova e depois passou o resto da vida sem fazer nada. Que acaba acontecendo muito o pessoal que estuda em concurso público, né? A pessoa fica lá 2, 3 anos ralando e depois passa o resto da vida sem tocar num livro. Então, essas instituições aí de mercado, ela olha muito essa questão, né, para ver se o profissional continua se desenvolvendo e ele não fez aquele estudo intenso só no momento de tirar a certificação. Então, acho que essas aí algumas dicas para o pessoal que está querendo analisar, e entra no próprio site aí da PMEC, da Ancor, da Ambima, que são as principais, da Planejar também, que lá tem todas as orientações aí dessas certificações. Legal, Ed. Bem detalhado aí a dúvida aqui do nosso amigo que está querendo tirar certificações para atuar no mercado financeiro, né? Bem detalhado aí de quem está no mercado, e o Ed está aí tirando essas certificações, né? O CNPI é um certificado muito importante e talvez o mais difícil de se retirar, né? É o Certificado Nacional do Profissional de Investimentos, tá? Para você que quer ser analista de mercado, né? Fazer avaliação de empresas. Esse é um bom certificado e os detalhes aí o Ed deu todos, tá ok? Como eu disse na outra pergunta, né? Muitos de vocês acho que não vê a sua pergunta respondida porque elas geralmente estão classificadas ou estão naquelas categoria de dicas e recomendações, né? A pessoa, você acha que eu devo comprar imóvel? Acha que devo investir nesse fundo? Acha que eu devo comprar essa ação? São tipos de pergunta que aqui no canal a gente não responde, porque, como eu disse, somos contra
indicações, recomendações e dicas. E não vamos fazer isso porque, primeiro, até porque, por consciência, né, até antes da CVM começar a fiscalizar isso mais de perto, a gente sempre achou isso errado, tá ok? O certo é você adquirir conhecimento e tomar as suas próprias decisões, e essa é a nossa missão aqui, tá ok? Então, pessoal, perguntas em áudio e texto é só enviar dentro das nossas recomendações, não peçam recomendações, dicas, e nem para a gente mostrar carteira de investimentos, e nem para a gente qual ação a gente comprou, tá? A gente não vai fazer isso. E perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Tá ok, pessoal? Esse episódio fica por aqui. Ed, algumas palavras finais? Nenhuma. Só aguardar aí as novas perguntas para a semana que vem. Legal. Pessoal, para quem quer conhecer os cursos, é só acessar o meu site, josecobori.com.br. Tem vários cursos lá, inclusive cursos in company, tá? Para empresas, cursos de estratégia, finanças corporativas e vários outros assuntos. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.